Ele. Não, ele coisa. Tá ao vivo aqui. De Rochelle. Cadê Débora? Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver aqui se vai. Lá ficar deitado, dá certo? Se ficar deitado, fica na vertical. A imagem fica deitada assim. Fica como se fosse assim. Não sei se. Eu tava vendo pra ver se aparecia. Uma live dá pra entrar os três. Mas eu acho só dois, né? É, o seu tá dando. Ei, professora, sabe dizer se numa live dessa pode de uma pessoa? Mais de duas pessoas? Só são duas, né? Como, Pedro? Numa live dessa só podem ser duas Olá, pessoas. boa noite. Oi, Ferdi. Boa. Oi, Domingo. Pena que o povo conhecido. A gente tá testando aqui para ver como é que fica. É, não dá para mais de uma pessoa, não. Tá pausando. Veja se deitando o celular não fica melhor. Assim? Assim ficou aqui como se estivesse assim, deitado. Tipo assim. A sua imagem, mas a minha tá normal. Certo. Então, ó, só para ajeitar aqui. Faltam 15 minutos, né? É. Como é que tá o barulho no ambiente daqui? Tá bacana? Tá cortando, Ou tá Pedro. muito ruim? Tá cortando ainda? Toda vez que eu falo, corta? Tá cortando. Então eu tô vendo tranquilo. Agora. Boa, estamos só testando aqui. Kaline, tá Olá, vendo boa tranquilo noite, pessoal. ou tá cortando ainda? Para vocês aí, Kaline, o pessoal que tá entrando, tá? Aqui tá a estrutura da live aí. O sinal tá chegando ok, bacana. Consegui iluminar aqui para ver se fica melhor. Obrigada, Kaline. E o som de fundo, ele tá muito alto, muito baixo, como é? Ou tá aceitável?
Daqui a pouquinho, hein, gente? Vamos um pouquinho esperar um pouquinho de tempo e aí a gente vai iniciar. Carla, que está lá na Bahia. Vou colocar meu like aqui. Enquanto isso, fiquem com o Nescau, o bonitão. Ei, bonito. Você vai participar do site, é? Denise já vai anotando as questões de terceiro estágio, viu, Denise? Ó, professora, tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, Pedro. O Acho que residente só. daqui de Caicó, ele foi meu colega de curso na UFPB. Ele fez o núcleo deles, que são os residentes daqui de Caicó, Currais, e mais dois residentes, que eu acho que são um de Currais e um de Caicó também, fizeram um vídeo didático sobre coronavirose, a Covid e animais de companhia. Depois eu vou mandar para ti. São 2 minutos e ficou muito bacana. Ficou assim, em formato de aula, com um slide no fundo e ele falando. Ficou muito, muito bom. Que é justamente esse tópico que a gente vai falar hoje, abordar. Isso. Pedro, acho que quando for para começar, você vai desligar, né, o som? Sim. Faltam 9 minutos. Olha minha prima aí. Oi, galega. O bom de não começar um pouquinho antes, só para ver o povo, né? Que aí você vai vendo e vai prestando atenção em quem vai entrando. Todo mundo isolado, todo mundo só se falando por mensagem, né? As aulas agora que eram presenciais, agora a gente está tendo esse distanciamento, mas a gente sabe que é uma necessidade, né? Para esse momento que a gente tá vivendo. E outra veterinária entrando, Petrusca, que atua bem na. Acho que Petrusca é da vigilância, não é Petrusca? Ou é da defesa agropecuária? Atua com clínica de pequenos também, atua na região, se eu não me engano, de Cariri. Tem aí já médico veterinário que trabalha com silvestres, aluno da minha disciplina de agressão e defesa, vai ser uma formação resistente da residência multi, né? Então, a gente já tem algumas pessoas da área para abordar um pouco sobre o tema. Daqui a pouco a gente começa. Como eu estava falando mais cedo, quem tiver entrando, quem tiver no correr da live, pode mandar, deixar aí escrito embaixo alguma dúvida, que a gente vê se no
um tempo para dar uma comentada. Ou qualquer coisa, entre em contato no direct mesmo do Instagram do Saúde Já, que é esse Instagram aqui. Tá ocorrendo uma live. E A pode tirar professora sua dúvida Alex lá. Sônia entrou. A professora Alex Sônia trabalha com saúde mental, é da área de serviço social na Universidade Federal da Paraíba. Boa noite, Soninha. Mandei um toque aí pra Kaline. E Kaline é nossa comandante. Chamando o pessoal pra cá, que daqui a pouquinho, faltam 5 minutos. Só 5 minutinhos. Somos pontuais. Deixa eu ir para as minhas redes para eu chamar também. Mas já está aqui. João, o preceptor de Santa Luzia, né? Trabalha com a gente também na residência, tá? Só beber uma aguinha aqui. Aí numa batalha, né? Santa Luzia, ela está com uma nova perspectiva, trabalhando aí com um site para informar a população. Então, essa demanda de Santa Luzia está sendo muito importante, numa colaboração multiprofissional, né, onde vários profissionais da residência e outros também que não estão na residência, trabalhando também junto para informar a população, trabalhar com a população, fazer assistência à saúde da população via web, né? Então, também é uma ferramenta bastante importante, né? Exatamente. Multiprofissional, inclusive, né? Porque nós temos um veterinário, uma fonoaudióloga, uma odontóloga e uma psicóloga. Então, a população só tem a ganhar com a carga de conhecimento e informação. Isso na E a residência. E experiência multiprofissional da Unifip, onde a gente tem atuado aí no município de Santa Luzia, promovendo ações focadas, sobretudo, para a população, para ajudar na atenção primária em saúde, né? Ou seja, ajudar a saúde pública, a saúde de Santa Luzia, do município. a gente ainda não começou, viu, pessoal? Acabou de entrar aí uma grande amiga minha, professora Lenca, professora de saúde pública lá na UEMA, no Maranhão, fez doutorado na mesma época que eu fiz, na Universidade Federal de Pernambuco, e ela coordena um núcleo de saúde única lá na UEMA, é responsável da One Health Brasil, né, em nível de Nordeste. Então, muito obrigada, amiga, por estar aqui. Né? Então, também qualquer socorro que eu precisar, tem aí também o lado da One Health, da saúde única, para colaborar também. Está cheio de colegas que podem dar help aqui também, quando eu não puder. Mas eu vou tentar ver tudo que as demandas de vocês, né? Essa live vai ficar disponível, né, Pedro? No Exatamente. Instagram, acho que por 24 horas que ela pode ficar. Uhum. Quem perdeu vai poder assistir depois ainda.
Tem contagem regressiva aí, falta 1 minuto. 1 Aqui minuto ou não, 10. não aparece. Nossa coordenadora, professora Natália, obrigada, Natália. Coordenadora da residência multi, da multiprofissional da Unifip, ela que comanda nossas atividades e tem sido uma experiência muito boa estar na residência, né? Junto com profissionais que têm uma experiência muito grande dentro da assistência à saúde, especificamente da atenção primária, né? O preceptor de Santa Luzia, João, ele é enfermeiro, coordena a equipe na preceptoria e tem desenvolvido também um trabalho de inserção muito boa dos nossos residentes dentro da comunidade, né, inserido nas várias demandas da atenção. Olha aí os alunos Bom, entrando do P1, são importante os alunos de graduação do P1 e do P2 de Medicina Veterinária estarem participando. Obrigada, meninos e meninas, pela presença. É desde cedo que a gente precisa estar inserido nesse contexto. Inclusive, esse final de semana, eu estava como aluna, né, assistindo aula da coordenação, e uma das demandas foi justamente essa, inserir os nossos alunos de graduação também nas nossas demandas. Então, em breve, os nossos residentes vão estar também orientando os nossos alunos de graduação. E essa demanda é extremamente importante para a gente estar mostrando aos nossos alunos da graduação a importância que nós temos enquanto profissionais dentro desse contexto de saúde, né? Então, esse daí é mais uma contribuição que a nossa residência pode dar para os cursos, não só o de medicina veterinária. Pedro, acho que já está no horário, 18h01. Isso. São 7 horas agora e nós temos 12 espectadores. Então, a gente vai iniciar nossa conversa, que se propõe a esclarecer informações sobre a Covid-19, né? Que Covid-19 é o nome da doença, da pandemia que estamos enfrentando no momento. Todas as ações, toda a questão sociopolítica está sendo afetada por esse contexto e não de se esperar, não de se surpreender que o papel da medicina veterinária nesse contexto é essencial. Assim, sem o papel desse profissional chamado médico veterinário, a gente não iria ter avanços epidemiológicos em termos do controle da doença, não iria ter avanços em termos de descobrir a origem, a etiologia. Então, é mais um exemplo de como a profissão desempenha tanta importância no meio, na sociedade humana, né? E a gente vai iniciar essa conversa falando um pouco sobre o que tem saído de informação, né? Ultimamente saiu algumas evidências, principalmente na medicina humana, mas também saiu muitos estudos, tem havido uma verdadeira corrida por estudos envolvendo a produção de um tratamento, né, para a doença em si. E dentro dessa literatura que saiu, desses artigos, a gente viu que saiu essa revisão de literatura que ela fala das coronaviroses veterinárias e o que elas podem ensinar para a gente saber lidar com a Covid-19. A gente sabe, já tem uma experiência histórica com coronaviroses em animais, onde a primeira identificação do início do século XX, né, 1900, a gente via ali os cientistas descobrindo o coronavírus de galinhas, né, que afetavam a produção da avicultura, e a gente percebeu ao longo das décadas, ao longo desse último século, que as coronaviroses têm uma plasticidade genética enorme. Significa dizer que elas conseguem realizar mutações no seu genoma, no seu RNA, né? O que o vírus é um vírus RNA, e elas conseguem infectar outras espécies. Elas conseguiram, ao longo da história, houve alguns exemplos onde isso aconteceu.
Os coronavírus, eles são da família Coronaviridae, onde existe a subfamília Orthocoronaviridae, e existem 4 gêneros dentro dessa família. São os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, gama-coronavírus e delta-coronavírus. Do ser humano, esse último coronavírus foi classificado no gênero beta-coronavírus. Nos animais, aparentemente, os coronavírus mais importantes são os alfa-coronavírus, que dentro deles tem o coronavírus canino, que é o que justamente existe uma vacina comercial circulando para prevenção desse coronavírus, mas é algo que a gente vai comentar mais à frente sobre. E existe também o coronavírus que causa uma doença importantíssima para a saúde dos gatinhos, né, da saúde da medicina felina, que é a peritonite infecciosa felina, a PIF. Esse novo coronavírus, que é a Covid-19, é causada pelo SARS-CoV-2, né, que é a sigla SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa, causada por coronavírus tipo 2. Ele compartilha uma semelhança genética enorme com outro coronavírus causador de outra síndrome respiratória aguda severa num outro contexto de epidemia, que foi a SARS de 2002, correto, professora? Foi desse período que surgiu a coronavirose, que tinha um vírus que ele tem 96% de correlação genética. A genética dele é 96% semelhante a esse novo coronavírus. Por isso que estão despendendo tanto esforço em estudar, em saber o que se aprendeu com essa última epidemia, né, a epidemia de 2002, onde descobriram, inclusive, que o principal reservatório foi, de fato, do vírus, foi uma espécie de morcego. E existe até uma consideração interessante, porque por que naquela época não teve o desfecho de hoje, né, que a gente está vendo aí, realmente se transformando em pandemia, saindo de onde começou, infectou ali cidades e uma província, né, no caso de agora foi a província de Hubei, né, na cidade de Wuhan, espalhou para mais outro país e depois para todos os outros continentes, né? Nesse último, atualmente foi dessa forma que aconteceu com a Covid-19, mas a coronavirose de 2002, ela teve um curso diferente, ela não chegou a se tornar uma pandemia. Isso levanta uma hipótese de que esse primeiro coronavírus de 2002 era bem mais forte em termos de virulência, e de fato ele era bem mais virulento, ele dava, digamos assim, era mais perigoso e matava mais hospedeiros do que esse novo coronavírus. E é uma questão importante da gente refletir, porque a gente percebe como é complexo e variado. Surge uma doença, sobretudo uma zoonose, né? Que a zoonose já implica que ela teve uma associação com uma espécie animal e depois veio a ter associação com a espécie humana. Então, só para ter uma noção da complexidade de toda essa situação. Professora, quer fazer algum comentário, alguma consideração? Tá bacana aí o áudio, tá dando para ouvir, tudo tranquilo. Bom, é bem por aí mesmo, né? O que Pedro comentou. Então, a gente entra nesse contexto da saúde única, né? Então, por que aqui a gente, como médico veterinário, está dentro desse contexto, como profissionais, em evidência, né? Nós estamos dentro desse contexto, sendo referenciados como profissionais essenciais dentro do trabalho, né? Então, agora em março, a Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, ela colocou como médico veterinário sendo uma das profissões dentro das profissões de importância dentro desse contexto da pandemia. Então, é bem isso que Pedro falou. É um vírus que ele acontece em várias espécies, então a gente, os coronavírus de forma geral, né, não o SARS-CoV-2, que é esse que causa a Covid-19. Covid é a doença, né? Covid-19 é a doença.
ela vem justamente da junção de de coronavírus e vi de vírus, e 19 porque ela foi identificada, como o Pedro tinha mencionado antes, em Wuhan. Eles começaram já os diagnósticos no final de dezembro, já, e a suspeita clínica que se tem, a suspeita epidemiológica é de que foi a partir do consumo de animais não cozidos, não passados por inspeção, né? E esse costume, isso é uma questão que a gente comenta sobre os hábitos alimentares, né? De vários países, o consumo de caça ou o consumo de outros tipos de carnes que não são inspecionados, não passam por essa parte de vigilância da sanidade do alimento, né, da segurança alimentar, tem um contexto muito importante, né, dentro desse contexto de saúde única. E a partir daí, a gente tem o desenrolar dessa que se transformou numa pandemia, né? E aí, quando a gente vem para esses termos epidemiológicos, eu vou tentar falar numa forma onde todos possam ter acesso. Aqui a gente tem desde professores a pessoas talvez da comunidade que estejam assistindo, né? Então, para falar de uma forma bastante que todos consigam captar, mas na verdade essa doença ela veio para mexer com tudo, né? Ela veio para bagunçar alguma coisa que não estava certo, talvez as nossas condutas como seres humanos, né? Então, mexe com a saúde mental. Nós temos uma professora aí que está assistindo, que está trabalhando com saúde mental. Então, nesse contexto, a gente está agora todo mundo trancado dentro de casa, sem conseguir ver as pessoas que a gente via, sem conseguir abraçar, sem conseguir desenvolver algumas atividades, né? E isso não é uma coisa simples, né? Parece que é uma coisa simples ficar em casa, mas todo dia é domingo, então isso não é normal, né? Mexeu com o formato da gente se comportar, né? Nós aqui no Brasil somos pessoas muito afetuosas, de abraçar, de beijar, nossos relacionamentos, eles são muito próximos, a gente já está distante, inclusive dentro de casa. E um outro formato é que mexe no contexto de saúde e economia, né? Nós temos uma doença que ela iniciou na China, começou a ir para outros continentes de forma muito rápida, né? Então, o primeiro caso ele foi diagnosticado em dezembro, mas oficialmente em 12 de janeiro foi que foi divulgado, né? Os primeiros casos eles iniciaram como uma pneumonia, como diagnóstico de pneumonia, mas não se sabia o que era. E em 12 de janeiro na China eles tiveram o primeiro diagnóstico de que era um vírus muito semelhante ao SARS-CoV inicial de 2003, 2002, 2003. Tem uma semelhança que eles consideram uma semelhança de aproximadamente 95%, e isso faz com que eles façam essas analogias do estudo da epidemiologia da doença, os testes, tudo isso. Hoje a gente já tem, eu busquei esses dados aqui, hoje a gente já tem 2.531.800 casos no mundo, com 40.814 óbitos, né? Então, é uma doença que, por mais que a gente tenha uma diferença, e os estudos mostram que ela não é tão letal, porque ela tem uma faixa de letalidade de 1% de mortalidade que se considera, né? De 1 a 2%, mas a gente percebe que ela tem uma transmissibilidade muito grande. E talvez um fator que diferencie ela de outras doenças que ocorreram seja justamente essa transmissibilidade, e a gente não estava preparado para isso, né? Falando em nível de Brasil, nós temos um sistema único de saúde que é regulamentado pelo Ministério da Saúde, né? Então, desde a atenção primária, as primeiras vacinas, as primeiras consultas, até procedimentos de alta complexidade, a gente tem dentro do nosso sistema único de saúde, né? Então, referenciado em todos as cidades, os municípios do Brasil. Então, onde você chega no Brasil, você tem SUS.
e isso é muito importante porque é acessível a toda a população. Entretanto, essa demanda a gente não consegue dar conta numa pandemia nesse formato, né? Onde a gente tem uma transmissibilidade muito grande, onde a gente tem pouco conhecimento sobre ela, então as coisas estão surgindo agora. A gente percebe que de um dia para o outro muda muito o que a gente tem de ciência, mas uma coisa é fato. Quanto menos contato a gente tiver humano-humano nesse momento, a gente vai conseguir reduzir uma quantidade de infectividade em outras pessoas. Foi uma doença que, quando começou, a gente sabia de onde ela vinha, conseguiu, inclusive, identificar aqui no Brasil que o primeiro caso vinha de um local, o segundo caso estava vindo de outro, mas agora a gente já não começa, já não consegue. Em menos de um mês, ela deixou de ter uma identidade individual de onde ela vinha para uma transmissão comunitária, ou seja, a gente já não sabe mais de onde ela vem, né? Então, qualquer um de nós pode estar transmitindo. E esse é um dos grandes problemas, né? Inicialmente, a gente sabia também que era uma doença que tinha uma maior possibilidade de morte para pessoas idosas, né? Pessoas com comprometimento na imunidade, né? Então, isso daí também se comprovou, mas hoje já não é mais uma verdade única. Então, tudo que a gente está falando hoje pode ser que amanhã já não seja uma verdade única. Então, a gente já sabe que é uma doença que tem acometido diversas pessoas, independente de idade, independente de sexo, independente de condição econômica. Foi uma doença que veio para colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, da mesma forma que a gente está aqui no contexto de estar trancado, a gente está numa individualidade. Para quem pode, é extremamente confortável estar em casa, mas a gente tem profissionais que estão na lida, estão trabalhando dia a dia para que a gente possa estar em casa. Então, é importante que a gente sempre reforce isso, que sempre faça exalte isso daí, né? São chamados de heróis, mas eu acho que nem sempre esses heróis são com toda força, né? Porque muitas vezes eles têm família em casa, precisam voltar para casa, muitos não estão podendo voltar para casa, né? Então a gente tem tudo isso aí mexendo no contexto. E dentro disso daí a gente tem os animais, né? Então, qual a grande importância dos animais dentro disso? Inicialmente, pelo fato da doença ter iniciado a partir de morcegos. Sabe-se que as teorias agora é de que foram iniciados, o vírus foi inicialmente de morcego, a partir de morcego. O que ainda não se sabe é como esse vírus, a partir desse campo, que é um campo silvestre, o morcego não é um animal que convive com a gente como o gato, como o cão, conseguiu fazer essa transmissibilidade. O que se sabe é de que a possibilidade de ter sido via transmissão alimentar, através dos alimentos lá do mercado de Wuhan, na China, e a partir daí, quando esse vírus entrou em contato com o humano, essa transmissão já não passou mais a ser animal-humano, ela passou a ser humano-humano. E aí é onde está, né? A gente tem já relatos em animais silvestres, tem relatos em animais domésticos, já tem estudos experimentais também nesses animais, e isso daí está rápido demais, né? A gente está com pesquisas em todos esses contextos. O que é que a gente sabe de animal? Algumas coisas a gente sabe. As coronaviroses sempre existiram em todas as espécies. E algumas coisas que a gente precisa alertar a população, né? A vacina que é utilizada em animais, seja em cães, seja em galinhas, seja em bovinos, ela não serve de forma nenhuma para a Covid-19. E isso daí a gente precisou, inclusive, tá colocando como ponto de informação, porque da mesma forma que a hidroxicloroquina, que era um medicamento utilizado para outros fins, quando se soube que ela estava
que ela tinha um potencial de tratamento para a Covid-19 em humanos, o que é que aconteceu? Sumiu das farmácias, as pessoas começaram a comprar. E a gente, na medicina veterinária, percebeu isso, que as pessoas estavam ligando para veterinário para perguntar sobre a vacina da coronavirose de cães, se servia. Então, já mediante a isso, foi necessário que tanto o Conselho Federal como os regionais, eles fizessem esse alerta, e os próprios médicos veterinários também alertando nas redes, né? A nossa residência multiprofissional, o Núcleo de Medicina Veterinária, fez esse trabalho dentro da comunidade, os residentes prepararam um material informativo sobre a Covid-19, informando sobre o que era a doença, como ela se comportava nos animais domésticos. Até hoje, o que a gente sabe é de que ela já infectou alguns animais, entretanto, existe uma diferença muito grande entre infectar um animal, esse animal conseguir desenvolver a doença e, a partir daí, esse animal transmitir a doença para outro animal ou para outra pessoa. Com relação aos animais domésticos que foram infectados, a gente sabe que foram cães, gatos e alguns animais do zoológico dos Estados Unidos, e esses animais desenvolveram alguns sinais clínicos da doença. Entretanto, esses animais não conseguiram passar para outros animais. Estudos experimentais também ocorreram dentro desse contexto, para justamente tentar ver se alguns animais desenvolviam a doença e conseguiam passar a doença para outras espécies, apesar de ter sido com poucos animais, né, estudos com poucos animais. O que se sabe que conseguiu infectar o animal, então doses virais foram inoculadas nesses animais, e a partir daí alguns animais desenvolveram os sinais clínicos da doença. Entretanto, não foi comprovada a transmissibilidade para outros animais, é o que a gente sabe. Com relação aos cuidados que a gente tem que ter com os nossos animais, né, uma orientação também dentro desse contexto, o que é que a gente precisa fazer para orientar os proprietários. A gente sabe que cães muitas vezes precisam de sair para poder fazer as necessidades fora de casa. Então, o que a gente tem orientado enquanto médico veterinário é que essa saída ela seja feita por apenas uma pessoa da casa, e o ideal é que seja uma pessoa, aquela pessoa que está saindo com mais frequência, né? Seja uma pessoa mais jovem, apesar de que a gente sabe que agora a transmissão ela pode ser para qualquer pessoa, que essa pessoa tenha o cuidado de, ao sair, ser uma saída rápida, apenas para que o animal desenvolva realmente essa atividade dele, que muitos animais não conseguem fazer dentro de casa, isso daí é um fato também, e mexe também não só com a saúde específica do humano, né? Então a gente percebe que os colegas que trabalham com clínica têm relatado que os animais também estão mais estressados, então é necessário que também se faça um manejo dentro de casa para que esses animais não fiquem tão estressados, né? Porque alguns conseguiam sair várias vezes por dia, agora já está restrito. E que essa pessoa, quando chegar com esse animal, ao chegar em casa, ele faça a higienização das patas. O que se aconselha? A gente ainda também não tem dados comprovados de que aquele vírus ele pode permanecer na pata do animal, por quanto tempo ele pode permanecer, se pode ficar no pelo, se não pode. Então, são coisas que, como ele é um vírus que já foi comprovado que em superfície ele consegue se manter por muitas vezes por várias horas, então o que se orienta é de que quando chegar com esse animal, faça a higienização da pata desse animal, do corpo desse animal. Já existe, se você quiser dar um banho com sabão, o sabonete que utiliza para dar banho nele, o shampoo, ele pode fazer a higienização, mas existem os lenços umedecidos, né? É importante que a gente tenha o cuidado com algumas substâncias, não é interessante utilizar o álcool gel que a gente usa nas mãos, nem o próprio álcool, porque muitas vezes pode causar abrasão na pele desse animal, pode causar irritação, então tem que ter esse cuidado também, justamente pelo cheiro e pelo tipo do produto que é utilizado. Com relação aos gatos, muitas vezes é mais difícil, porque o gato ele tem um comportamento
extremamente diferenciado, né? Ele é muito dono dele, ele gosta de sair, de subir no telhado, então também tem que orientar quanto a isso. Um outro nicho que a gente tem trabalhado com questão à orientação são os animais silvestres, né? Os animais que estão principalmente em cativeiro. Então, no Brasil, nós temos diversos locais que acomodam esses animais em cativeiro, sejam centros de triagem, que são centros de recepção de animais silvestres. Então, normalmente, esses centros de triagem recebem os animais que são traficados. Então, as orientações que têm tido dentro desse contexto da pandemia da Covid-19 é de que essas entradas de animais elas sejam bastante monitoradas com cuidado muito grande, porque tudo pode ser fonte de infecção, né? Então, a gaiola que aqueles animais estão chegando pode ser uma fonte de infecção. A partir do momento que aquele animal chegar, tem que ter todo um cuidado com a higienização, para que as pessoas que estão trabalhando no centro de triagem não tenham nenhum contato com algo que venha de fora e uma possibilidade também de infecção com vírus. Então, tem se restringido, inclusive, a recepção de animais, a não ser animais que sejam neonatos, né, filhotes que precisem da assistência profissional, ou animais feridos, mutilados. Isso daí é óbvio que a gente tem que fazer a assistência de imediato enquanto profissional da medicina veterinária, porque é um caso de saúde. Com relação aos zoológicos, a orientação que teve foi de fechar esses locais, justamente para evitar a entrada de pessoas que não são daquele ambiente de trabalho. Então, a orientação é de que permaneçam os funcionários que são do próprio zoológico. Uma outra conduta importante que a gente, como médico veterinário, precisa atentar é na saúde do trabalhador. Então, todos aqueles profissionais que trabalham com a gente, seja num zoológico, seja numa clínica veterinária, seja aí na residência multiprofissional, que esses profissionais que estão todos trabalhando, a gente observe os equipamentos de proteção individual, então luva, máscara, jaleco, gorro, o que for preciso para poder fazer a contenção do vírus, fazer sempre o trabalho de educação e saúde, né, com a equipe, de como higienizar as mãos, de como higienizar a bancada, de como higienizar todo o material que é utilizado. As próprias roupas, quando a gente chega no trabalho, o ideal é que quando a gente vier de casa para o trabalho, a gente venha com uma roupa, ao entrar no trabalho, a gente tenha uma outra roupa que possa utilizar lá, inclusive sapatos. Para zoológicos, já é utilizado isso em muitos zoológicos, em muitos locais que manejam animais. Normalmente você utiliza a roupa que vem de casa, fica guardada no armário, e você utiliza um macacão para usar no zoológico com a bota que vai utilizar lá. E essa roupa, ela, normalmente, em alguns zoológicos, ela fica naquele ambiente, é lavada naquele ambiente, para evitar que a gente leve algum patógeno, algum micro-organismo para casa. Então, o ideal era de que no nosso trabalho a gente pudesse fazer isso também, dentro da clínica veterinária, né? Que tem um fluxo muito grande, está recebendo pacientes de todas as áreas, porque, assim como os humanos, os animais eles não deixaram de adoecer de outras coisas. E é importante que esse proprietário, a gente faça essa interlocução de que esse animal, se ele tiver alguma doença, que essa doença esteja comprometendo tanto a saúde dele quanto o bem-estar, de que ele leve para a clínica. Uma outra frente de trabalho nossa, da medicina veterinária, dentro desse contexto de saúde única, é na inspeção de alimentos. Então, a gente tem aí diversos colegas que não deixaram suas atividades para que a gente tenha um ovo de qualidade na mesa, uma carne de qualidade na mesa, um leite de qualidade na mesa, um mel de qualidade na mesa, né? Então, inspecionados por um médico veterinário para avaliar todo esse procedimento. Nós não paramos também na parte internacional, então, no mesmo formato que a gente tem as inspeções de produtos de origem animal em nível municipal e estadual, nós temos também o trânsito internacional, e esse trânsito ele está funcional também. Então, a nossa frente de trabalho enquanto médico veterinário está sendo em várias bandeiras, né? No assessoramento técnico
dentro de secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, do próprio governo federal, assessorando também sobre essas dúvidas que a população tem sobre os novos trabalhos que têm saído, né? Então, muitas vezes, como todo mundo está estudando, o mundo todo está estudando sobre Covid-19. Quando a gente coloca para pesquisar algum trabalho, a gente percebe que tem um fluxo muito grande, seja com vacinas, seja com medicamentos, seja sobre a própria epidemiologia da doença, né? Como ela começou, quem foi o primeiro animal que se infectou, onde é que está o reservatório, que é aí a grande dúvida, né? Que ainda paira sobre isso. Então, a gente está trabalhando dentro de todas essas vertentes, dentro da questão de saúde e no contexto de saúde única. Lembrando que essa parte alimentar, ela tem uma importância muito grande, porque foi a partir daí que a gente começou tudo dentro disso daí, né? Dentro do contexto da pandemia. Professora Débora falou muita informação pertinente, muita informação importante, não só para profissionais de saúde, como também para a população no geral, né? Que foi principalmente essa questão da higiene, para evitar que maiores possibilidades de disseminação do vírus venham à tona, né? Porque, assim, um ponto que a gente tem que imaginar, né? É que a ciência não é matemática. Como ciência, não é igual a matemática, não é exato. A medicina, sobretudo, e a medicina veterinária seguem a mesma linha. Muitas vezes a gente tem os estudos para comprovar de onde vem, o que é que faz, como tratar, mas quando a gente vai para a prática, vê outra realidade. Então a gente tem que sempre estar, primeiro, com um senso crítico, tendo um teor crítico nas informações que a gente recebe. Segundo, sempre consultando. Na dúvida, consulta um especialista. A informação foi sobre medicina humana, então vou consultar um médico humano. Se foi sobre medicina animal, então vou consultar um médico veterinário. Foi sobre alimentos, né? Inspeção de alimentos, qualidade duvidosa de um alimento de origem animal, veterinário também, que é o único profissional capacitado para fazer esse trabalho que a professora estava falando ainda há pouco, de inspeção. É o veterinário, não existe outro profissional, não. O médico veterinário, quem vai garantir que na sua mesa, ou até mesmo em outra área da sua casa, esteja chegando um produto de origem animal seguro para o consumo de qualidade. Ou seja, um produto que está ali dizendo, tem no rótulo dizendo que ele é, e ele de fato é na embalagem, dentro da embalagem. Então, partindo desse pressuposto que medicina veterinária muitas vezes não é matemática, não é certa, a gente tem que andar antenado nas mudanças e nas informações. E só um exemplo disso é que hoje mesmo eu descobri, eu sabia que além dos casos de coronavírus, Covid-19, né, de detecção do material do vírus, que é diferente de infecção, e daí levantou outra reflexão em relação a isso, detecção de material do vírus aconteceu nesses dois, no cachorro de Hong Kong, né? Acho que foram 2 cachorros de Hong Kong e um gato, e na Bélgica teve um gato com sintomas, e foi detectado. Eu não sabia, mas também detectaram em 8 animais, 8 grandes felinos no zoológico de Nova York, esse material genético, da mesma forma que nos outros casos, só que assintomáticos. Então, significa dizer que a gente não pode determinar que os animais estão se infectando e estão fazendo parte do ciclo da Covid. Eles estão entrando em contato, né, em exposição. E como qualquer outro micro-organismo, se a gente, por exemplo, for exposto a um vírus da sinomose, ele vai ter uma resposta imune, vai ter anticorpo contra aquilo, e a diferença é que acho que muito improvável, mas não impossível, né? Que a gente não deve julgar nada impossível, que aquele vírus da sinomose vá se instaurar no organismo do ser humano, porque ele é muito específico. A mesma coisa acontece com diversos tipos de coronavirose, que são como a do cão. A do cão é específico do cão. Ainda assim, nesse artigo que eu andei estudando para vir aqui trazer essas informações para vocês, ele soltou uma referência que diz que o coronavírus do porco pode ter sido uma pegadinha, modo de falar, né? Uma pegadinha do coronavírus de cão. Ou seja, o coronavírus de cão, em algum momento, estava ali no cão e ele teve um contato com
o animal um porco, né? E mudou, mexeu com mais do material genético dele e ele consegue restaurar ali. Né? No artigo ele mencionava esse parentesco. Por isso a gente tem que estar mais antenado ainda nas medidas de sanitárias em relação à criação de espécies animais, né? Evitar ou mesclar espécies conjuntas, principalmente na produção animal, né? Que deixa eu só fechar aqui a janela, começou a chover. A bovinocultura, que produz carne, leite, a caprinocultura, muitas vezes o pessoal tem um sítio, aí cria tudo junto e misturado, e aí favorece um ambiente propício para as doenças que estão em constante mudança, assim como nós, né? Para elas passarem de uma espécie para outra e provavelmente ou possivelmente pode originar um problema de saúde pública. Então a gente tem que Lembrando, Pedro, antenado nessas medidas. lembrando que é a questão da vacina, que a vacina de coronavírus canino, que é a que a senhora falou, né, que precisa esclarecer a população devido às pessoas terem tido essa dúvida, se imunizava contra a Covid-19. Ocorre que a vacina de coronavírus canino está, inclusive, nem sendo mais preconizada nos protocolos de vacinação, porque ela confere uma imunidade sistêmica, né, na corrente sanguínea ali. E o coronavírus canino, ele gosta das células do intestino, ele gosta de estar ali no sistema gastrointestinal. Então, a imunidade não vai chegar bem para aquela região ali. Então, estão verificando que não tem tido essa eficácia e não estão nem recomendando mais. E dirá para coronavírus, o novo coronavírus, né, Covid-19. Não tem, até então, né, apesar de medicina não ser matemática, né, mas até então não surgiu praticamente nenhuma evidência que exista proteção cruzada da vacina de coronavírus canino contra a Covid-19. Vai lá, professora. é importante lembrar que o vírus, os coronavírus, eles têm preferência por determinadas espécies, né? Isso não quer dizer, talvez, por isso que esse estudo que você viu em suínos, que identificou, talvez, algum outro coronavírus de outra espécie, talvez isso faça com que a gente perceba que, mesmo o fato dele ter preferência por determinadas espécies, pode ser que em algum momento ele mute e se adapte àquela outra espécie. É importante a gente ressaltar nessa conversa, porque, como a gente falou de vários animais que são de consumo, né? O bovino, as aves, né, que são animais que a gente utiliza como consumo e que podem se infectar com coronavírus específicos das espécies deles, que esses coronavírus dessas espécies, eles não são zoonóticos, ou seja, não são coronavírus que podem ser transmitidos para humanos, né, ou para outras, especificamente nesse contexto. Então, é importante informar que existem vacinas para esses coronavírus, tanto de bovinos, quanto de caninos, quanto de felinos, quanto de aves. E os animais, a partir do momento que se conduz um protocolo de prevenção de enfermidades para essas espécies, vai conferir imunidade para elas não desenvolverem as enfermidades. Isso daí é importante porque se a gente tem um animal doente, se a gente tem um animal que tem algum comprometimento em sua saúde, esse animal, principalmente os animais de produção, esse animal ou ele evolui a óbito, dependendo do tipo de enfermidade que ele tem, ou ele não consegue o seu ganho em produtividade, ele não consegue engordar, ele não consegue dar o ganho de peso que ele tem para o consumo. E isso daí também interfere dentro da produção do que a gente chama das perdas econômicas dentro da produção animal. Então, o ideal é de que justamente essas pessoas que têm que manejam esses animais, que eles tenham um médico veterinário para poder fazer assistência e identificar as possibilidades e fazer esse controle na prevenção de doenças, né? Tanto nos animais domésticos, para evitar também esse adoecimento, e nos animais de produção, também para evitar o adoecimento e a perda econômica que esses animais eles podem ter a partir do momento que estão doentes, né? E podem ser, inclusive, inviabilizados
para o consumo, não por ser uma zoonose, mas porque eles não vão ter um rendimento de carcaça efetivo. Uma outra questão que a gente precisa pontuar que está acontecendo é que justamente com essa questão dos casos que estão acontecendo em animais, e especificamente em todas as espécies, a gente precisa atentar que os morcegos eles têm uma importância muito grande dentro da ecologia e da nossa própria sobrevivência dentro do contexto de mundo, porque eles são excelentes dispersores de sementes, polinizadores, têm uma importância ecológica muito grande, e a gente sabe que ao se descobrir que algum animal ele está sendo fazendo um elo na cadeia epidemiológica de alguma doença, as pessoas começam a fazer a questão dos maus tratos, a questão de fazer a caça ao que a gente chama caça às bruxas, né? Então, é muito importante a gente orientar também a sociedade quanto a isso, a importância dos morcegos, enquanto o seu papel ecológico para a nossa própria sobrevivência dentro da nossa sociedade. É importante também a gente orientar sobre a questão de animais domésticos, porque a gente está percebendo que muitas pessoas, quando começou a sair essa possibilidade de animais se infectarem, sejam cães ou gatos, com a Covid-19, né? Então, são estudos ainda, mas o que a gente sabe é que os animais, alguns desenvolveram sinais, mas que não conseguem transmitir. Mas o que aconteceu com isso? Muitas pessoas abandonando cão e gatos no meio da rua, soltando lá no meio de não sei onde, né? Então, isso daí é um problema também para a sociedade. A gente sabe que o abandono de animais ele já é bastante comum na nossa sociedade hoje, atualmente, por inúmeros fatores. Você pega um animal pequenininho, bonitinho, daqui a pouco esse animal cresce, você não quer mais ter responsabilidade com ele, joga onde? Na rua para que seja criado por qualquer um, ou abandonado de forma geral. Né? A gente precisa também compreender e informar a população que existem outras doenças que estão aí transitando, não deixaram de transitar, e esse animal na rua, ele também pode ser uma fonte de infecção, mais uma fonte de infecção para outras doenças, ou pode ser também uma fonte no elo de um agravo, por exemplo, está aí um animal na rua, vem uma dentro do sistema de saúde que já poderia estar vago para outra demanda, então a gente tem que pensar nessas possibilidades. Fora que abandono de animais, ele é crime, né? É considerado como crime. Então, a gente precisa fazer essas orientações. A gente já sabe que existem animais demais, dependendo dessa condição de serem adotados. Uma outra questão que apareceu agora com a demanda da pandemia, foi das pessoas se sentirem solitárias e adotarem esses animais. Então, a gente precisa também fazer um resgate de que o animal ele precisa de cuidado também na parte de alimentação adequada, de medicações adequadas, de prevenção com relação a alguns parasitas que são, inclusive, zoonóticos também, que podem ser transmitidos. Então, é importante orientar a sociedade nesse contexto também de cuidado com o animal, porque a gente cuidando do animal, a gente está cuidando da nossa saúde também. O que é que a gente sabe atualmente sobre a transmissibilidade em animais, né? A gente sabe que os cães e gatos, eles podem se infectar, mas eles não têm um papel importante dentro da transmissão. Até hoje, não foi comprovado o papel desses animais dentro o que a gente tem. Pessoas que se infectaram, a convivência desse animal, desse cão ou desse gato, com essas pessoas, a partir daí, esses animais se infectaram a partir do humano, mas a possibilidade desses animais transmitirem, ela não tem sido comprovada. Qual é a fonte de maior infecção entre humanos? É o próprio humano, é aquela